Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, a palestra de hoje é o segredo da felicidade. Eu acho que a nossa palestrante vai ter dificuldade, porque William e Michele já falaram sobre a felicidade, o trabalho traz felicidade. Karina já falou sobre como é que pode ser feliz. Não sei como é que a Leila vai explicar isso. Mas a Leila certamente vai nos dar a dica do segredo da felicidade. A Leila, imagino que todos já conhecem, mas de qualquer forma, Leila é médium de psicografia e psicofonia e palestrante espírita já de muito tempo. Tem livros publicados na área de educação e ela é licenciada em matemática e física e pós-graduada em educação infantil e parapsicologia. A Leila, então, vai nos falar sobre o segredo da felicidade. E tomara que ela decline algum poema. Obrigado, Leila. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos nesse ambiente de amor, esse ambiente que nos envolve, que nos acolhe. Eu quero parabenizar todos os trabalhadores desta casa, que eu me sinto muito integrada pelo fato de morar no Rio de Janeiro e ter a felicidade de poder estar aqui com esse grupo tão amoroso, tão bom, que traz o exemplo que nós precisamos para sermos felizes. Nós vamos falar de felicidade e o trabalho está incluído nele. Eu nem tinha pensado em citar Eurípides Barçanufo, mas quando visitei em Uberaba a casa de Eurípides, a sua escola, eu me lembro que eles nos contaram na sua história que ele trabalhava muito, acordava às 5 horas da manhã para atender tanta gente, tinha o fenômeno da bicorporeidade. Quando estava na sua escola dando aula, ele ia atender as pessoas necessitadas do hospital, porque ele tinha uma farmácia homeopática. Então, uma certa noite, ele desdobrou, encontrou Jesus. E Jesus, então, chorava. E ele ficou: mestre, por favor, eu estou trabalhando pouco? Será que é porque eu estou trabalhando pouco? Eu estou fazendo, eu achava que eu estava fazendo o meu máximo, mas vendo as suas lágrimas, mestre, eu fico pensando o que mais eu poderia fazer. E Jesus disse assim: acalma seu coração, Eurípides. Eu não choro por aqueles que não me conhecem, porque Eurípides pensou que ele teria que trabalhar mais para levar mais corações para Jesus. E ele disse assim: eu não choro por aqueles que não me conhecem, eu choro sim por aqueles que me conhecem e ainda assim permanecem os mesmos. E essa música, quando a nossa irmã cantando, ela diz que nós estamos de braços cruzados, e a gente fica pensando: será que nós não deveríamos trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais, para a gente construir a nossa felicidade definitiva? De que felicidade nós estamos falando? Porque os espíritos amigos, através de Allan Kardec, disseram que nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Nenhum de nós foi criado para ser mal amado, para ser perseguido, para ser doente, para ser problemático. Nós fomos criados para sermos felizes. E o nosso princípio espiritual, porque quando Deus nos criou, criou a nossa alma imortal, Ele nos deu um corpo espiritual. E esse princípio espiritual circulou
desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, passando pelo reino animal, e o nosso irmão lembrando o trabalho dos animais. Enquanto nesse reino, quantas coisas a nossa organização física aprendeu a movimentar, a buscar a própria sobrevivência. Então, mas André Luiz, no livro André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte, que nós gastamos 1.700.000.000 anos para termos a posição erecta, para estarmos no reino hominal. O reino hominal é uma longa jornada, meus irmãos. Nós gastamos 1 bilhão de anos, como diz os Espíritos, para ter o pensamento contínuo, para poder planejar o nosso amanhã, para sermos realmente Deus, herdeiros do nosso Pai Celestial. Então, nós já temos uma carga de trabalho maravilhosa para construir a nossa evolução. Mas ainda falta uma caminhada. A mais importante é nós nos tornarmos seres perfeitos para desfrutarmos da herança do nosso Pai. Então, quando nós falamos ou vamos falar o segredo da felicidade, nós vamos lembrar o rei Salomão. Interessante que o rei Salomão foi considerado o rei mais sábio do mundo antigo. Ele governou por 40 anos Israel e Judá, o reino de Israel e Judá. E ele tinha tanta sabedoria que ele escreveu o roteiro para a felicidade, o segredo da felicidade. Então, diz o rei Salomão que nós, para nos tornarmos seres definitivamente felizes, vou fazer um parênteses aqui, só para lembrar que muitas vezes a gente fala assim, eu era feliz e não sabia. Quando eu era criança, eu me lembro coisas boas. E a música, como a gente sempre canta aqui, traz poeticamente reflexões e mexem com a nossa sensibilidade. Então, eu me lembrei de uma música cantada por Ataulfo Alves, antiga, né? Meu marido está aqui, sabe que eu adoro música da nossa época. E ele canta assim, como é que é? Eu daria tudo que tivesse para voltar aos tempos de criança. Ai, meu Deus, por que a gente cresce se não sai da mente essa lembrança? Aos domingos, missa na matriz, na cidadezinha onde eu nasci. Meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quantas aventuras que fazia, jogos de botões pelas calçadas. Eu era feliz e não sabia. Então, assim, é só para mexer com a nossa emoção, as nossas lembranças de brasileiro, de cidade do interior, e que a gente pensava que na infância
a gente era feliz e nem sabia disso, nem tomava consciência disso. E por que nós precisamos reencarnar como criança? Que é uma nova oportunidade para o espírito reeducar-se. Nós precisamos da reencarnação. A reencarnação traz a chave para todos os nossos problemas. Eu estou falando isso porque a gente vai chegar à conclusão juntos aqui que a felicidade tem a ver com a tomada de consciência do mundo adulto. Nós precisamos ampliar o nosso potencial mental e entender definitivamente que nós estamos em trânsito aqui na Terra, que nós somos uma alma provisoriamente encarnada para fins educativos. Então, o rei Salomão, voltando nele, ele diz assim: o primeiro passo para você construir a sua felicidade definitiva é entender que você não é um injustiçado. Você precisa compreender, nós precisamos compreender que não somos injustiçados. E para nós compreendermos a justiça divina, é que nós temos que fazer um esforço, e a reencarnação traz a chave para a gente entender que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Então, você não se sentir injustiçado, porque o próprio Jesus citou Salomão. No Sermão do Monte, ele diz assim: olhai os pássaros dos céus, que não abastecem em celeiros, como o nosso irmão falou, e, no entanto, nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porque Salomão era um rei que era um rei do luxo, ele tinha tudo, 40 anos governando com sabedoria, toda a riqueza do reino, ele que distribuía. Então, Salomão, quando ele diz que nós não devemos nos sentir injustiçados, e que Jesus, no Sermão do Monte, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais lhes será dado por acréscimo. Então, Salomão, ele mostrava para os seus súditos a importância de fazer o melhor que sabia na posição onde ele se encontrava. Não se sentir injustiçado é exatamente compreender a justiça divina, porque Deus é nosso Pai. Ele não nos criou para a dor, Ele nos criou para sermos felizes. No entanto, nesta escalada evolutiva, nós temos hoje a consciência divina. Nós temos inscritos em nós, no nosso psiquismo, toda a lei de Deus. Aliás, Dr. Jung, pesquisador da alma humana, ele coloca no nosso inconsciente, o que ele chamou de inconsciente coletivo, é que nós temos inscritos em nosso psiquismo toda a história da humanidade e também toda a história da nossa ancestralidade. Isso é muito forte, meus irmãos. É saber que nós temos no nosso psiquismo, nessa caminhada evolutiva que fizemos, nós temos todo o conteúdo dos nossos erros e dos nossos acertos. Tanto é assim que um grande pesquisador espírita também da nossa atualidade, Hermínio Miranda, ele escreveu um livro que chama Condomínio Espiritual. Ele diz que nós temos dentro de nós tantas personalidades
quantas foram as nossas reencarnações. E por que que a gente não lembra do passado? Por que que a gente não recorda outras caminhadas? É porque, ao percebermos hoje o nosso estágio evolutivo, que ainda nós somos seres muito apaixonados, né? Muito cheios de imperfeições morais, que se nós não fôssemos imperfeitos, nós não permitiríamos este mundo de dor que nós estamos assistindo, vendo nossos irmãos passar fome. Não tem indignidade maior do que um ser humano ter que passar fome, ter que lutar para comer, né? Ter que matar para comer, ter que roubar, etc. e tal. Então, esse condomínio espiritual que nos constitui, muitas vezes faz com que nós repitamos, o verbo certo é repetir, repitamos escolhas equivocadas do passado. Nós ainda estamos muito fascinados pelo mundo da ilusão, que os indianos, os orientais chamam de Maya, esse mundo do ter, né? A gente fala, minha casa, meu marido, meu irmão, meu filho. Na verdade, o pronome possessivo, a gente usa o tempo todo imaginando que nós sejamos donos das coisas do mundo. Não somos. Outro dia, conversando com a minha filha, que ela trabalha em Los Angeles, mora lá, ela falou assim: mãe, eu estou tão desolada, a gente vê tanta violência, e a gente vai acabar com o planeta. Eu falei: não, antes de nós tentarmos acabar com o planeta acaba com a gente. Ele é muito mais forte do que nós. O planeta Terra, que tem mais água do que materialidade, né? Porque nós somos 1/3 de terra e 1/4 de terra e 3/4 de água. O planeta é muito mais forte do que nós. Toda a nossa tentativa de destruir o planeta, como nós temos feito, só tem gerado mais dor para o ser humano. Por isso é muito importante que a gente pense nessa felicidade definitiva. Não é ficar recordando o passado, como diz tão bonitinha a música do Ataúfo Alves, eu era feliz e não sabia. A gente fica tentando viver de passado. Mas depois que me aconteceu essa doença, acabou comigo. Depois que meu pai morreu, ou minha mãe me abandonou, depois que meu marido foi embora, ou minha filha me fez uma ingratidão, a gente começa a lamentar as dores do mundo como se não fôssemos nós mesmos que construímos esse mundo. É a nossa imperfeição moral. Por isso Kardec ele usa a palavra domar. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições. Então, somos nós, meus irmãos. Quando um homem muda, Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz assim: quando um ser humano muda, a humanidade muda com ele. Quando um ser humano cai, a humanidade cai com ele. Porque nós somos todos interligados. Não adianta a gente querer dizer: eu cuido da minha família, eu cuido bem. Mas e o outro, como cantou a nossa irmã? O nosso irmão que está passando tanta dificuldade. Nós vamos ficar cegos? Os mundos estão se degladiando, a gente vai ficar indiferente? O que nós podemos fazer para construir essa felicidade definitiva? Porque se o nosso irmão é infeliz, a gente não tem felicidade. Então, essa felicidade definitiva tem que construir passo a passo, a partir de nós mesmos. E o outro segredo
do rei Salomão, que ele ensinava aos seus súditos, é que é preciso responder às questões que nos incomodam. Por exemplo, quem sou eu, afinal? Eu sou um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados, como diz André Luiz, para fins educativos? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu pretendo ir depois daqui? Se eu não acredito em nada, que o materialismo foi um grande câncer desse mundo, se eu não acredito em nada, então eu vou viver a vida lutando da melhor maneira possível, passando por cima das pessoas para adquirir a felicidade na terra, que é ter bens materiais. Mas quantas pessoas têm bens materiais e não são felizes? Então, nós somos seres pensantes, não podemos mais adiar esse processo de responder essas perguntas existenciais. Estamos aqui no momento certo, esse momento aqui que nós estamos vivenciando nunca mais se repetirá. Então, nós temos que aproveitar o momento e levar daqui um ganho. E é isso que eu pretendo fazer como voluntária, que é uma delícia a gente ser voluntária, depois de trabalhar tantos anos, poder contribuir nessa divulgação da doutrina dos Espíritos, porque ela realmente é a terceira revelação de Deus ao homem, como falou o nosso irmão. Que nós tivemos Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, tivemos Jesus, esse mestre de amor, que trouxe o seu projeto de amor como a segunda revelação, e agora essa terceira revelação, que veio relembrar o que Jesus já houvera dito, mas ele sabia que nós não tínhamos naquele momento como entender o projeto de amor que ele trouxe, né? Naquela época nós não compreendemos. Então nós encobrimos esse ensinamento. E a terceira revelação de Deus aos homens, que é o Consolador prometido por Jesus, porque antes dele sair da terra, que ele ficou 40 dias, mais ou menos, com seus discípulos, para consolidar o seu ensinamento, ele prometeu: eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, aquele que fará lembrar a vocês tudo o que eu tenho dito e que agora vocês não teriam condições de entender. Então, como diz Conan Doyle na História do Espiritismo, vieram um bando de missionários, de espíritos de luz, de espírito superior, uma falange enorme sob a égide de Jesus, para trazer essa terceira revelação. A terceira revelação, revelar, quer dizer, tirar o véu. O que essa revelação veio nos trazer? As vozes dos espíritos. A humanidade inteira ficou em contato com a dimensão espiritual. Não importava a religião, em todos os momentos do globo, os espíritos estavam dizendo: gente, presta atenção, quais são os valores reais da vida? E aí nós vamos lembrar também uma história bem bonitinha que está no livro Alquimista, de Paulo Coelho. Paulo Coelho é um escritor brasileiro, muitas vezes incompreendido, mas que seus livros são traduzidos em milhares de idiomas. E seu primeiro livro foi um best-seller, que ele chamou de Alquimista. Nesse livro, ele conta exatamente uma fábula que eu dei o tema da minha palestra de hoje, que é o segredo da felicidade. Ele conta em fábula, historinhas, faz a gente compreender melhor,
ele conta que um certo rei lá no deserto, porque quando é uma fábula não tem lugar, você fala em que lugar do deserto, não importa. Existia um reino que tinha um rei muito poderoso e ele tinha tudo, assim como Siddhartha Gautama, né, o Buda, que tinha as melhores roupas, que tinha um palácio para cada estação do ano, que tinha mulheres bonitas, que tinha família. Esse rei tinha tudo, mas ele não conseguia ser feliz. Ele sentia uma melancolia enorme. Ele sentia que a vida não valia a pena. Apesar dele ter tudo, ele tinha uma ansiedade que ele não sabia explicar. Então, ele ficou sabendo que num palácio, a 40 dias do seu palácio, tinha um sábio, um homem muito poderoso, que tinha resposta para todas as questões do ser humano. Então, ele mandou o filho dele, ele encheu uma arca cheia de riqueza e falou: meu filho, vai lá e oferece a esse sábio esse presente que eu estou enviando para ele, e diga mais, que se ele me ensinar o segredo da felicidade, que é o que me falta eu saber por que eu sou tão infeliz, se ele me ensinar esse segredo, eu vou dar a ele metade do meu reino, metade de tudo que eu tenho eu dou a ele. Aí o seu filho foi e chegou lá no palácio desse sábio. Ele imaginava que ia encontrar um homem de barba longa, super pobrezinho. Não, ele encontrou um palácio maravilhoso, com uma mesa farta de comida, que todo mundo que chegava podia se alimentar. E ele esperou a vez dele. Quando chegou a vez dele, ele disse: Senhor, eu venho aqui porque o meu pai me pediu que eu levasse para ele o segredo da felicidade. E ele lhe dará a metade do seu reino, caso ele possa ser feliz. Aí o sábio disse assim para ele: não, tudo bem, você vai andar pelo meu castelo e eu vou te dar uma colher com 3 gotas de óleo. Então você vai ver todo o meu castelo e na volta você me devolve a colher com as 3 gotas de óleo e eu te digo o segredo da felicidade. Aí o menino saiu, olhou o castelo assim um dia, ele olhou tudo en passant, né? E voltou para o sábio, louco para voltar para casa, para levar o segredo. Aí o sábio, quando chegou a vez dele, o sábio falou assim: você viu por acaso a minha biblioteca? Viu com atenção quantos livros e quantos sábios já passaram pelo mundo para nos contar as histórias, seus erros e acertos? Ele falou: ai, não, senhor, eu não vi. E você viu, por acaso, a minha sala de artesanato, os meus artesãos? Eu tenho artesanato que representa o mundo todo, vários artesãos, tapeçarias, cerâmicas. Você viu isso? Ele falou: não, senhor, também não vi. Aí ele falou: e por acaso você lá no meu jardim, você viu a quantidade de roseiras, as espécies variadas, as abelhinhas fazendo o transporte dos pólen, a luz que bate nos verdes, mostrando aquele brilho do verde com a presença do sol? Ele falou: senhor, eu não vi nada disso. Falou: meu filho, como é que eu posso te dar uma resposta se você não é capaz de ver nada? Então você vai outra vez, veja os detalhes disso tudo que eu estou te falando, porque não se pode confiar num homem que você não conhece a casa dele. Olha que metáfora linda, né? Porque um homem que não se conhece a casa dele falando disso tudo. Nesse caso seria Deus, né? Como nós vamos confiar em Deus se a gente não olhar a natureza, né? Então o rapaz, muito impressionado, aí ficou meses no castelo, porque o rei falou com ele: não importa o tempo, eu quero que você veja as coisas direito.
Aí ele foi, olhou tudo com detalhe. E aí, quando ele voltou, e o rei, ele começou a contar para o rei, os seus olhos brilhavam, e ele falava dos livros que ele pesquisou, de todos aqueles sociólogos, de todos aqueles estudiosos da alma humana, psicólogo e tudo. Ele gastou um tempo enorme pesquisando, e pesquisou também o artesanato, e pesquisou a sala de música. Ele foi olhando tudo, gastou meses e voltou. Quando ele voltou, com aquele olho brilhando, contando tudo, o rei falou com ele: bem, tudo bem, agora cadê a colher com as 3 gotas de óleo? Aí ele falou: meu Deus do céu, onde é que eu deixei essa colher? Senhor, não me lembro onde eu deixei a colher. Ele falou: não tem importância, mas eu vou te dar agora o segredo da felicidade. Você diga a seu pai que o segredo da felicidade está em olhar tudo que o mundo possa lhe oferecer de bom, o conhecimento que o mundo tem para lhe oferecer, mas nunca perder de vista a missão que lhe foi confiada. 3 gotinhas na colher. A nossa missão está muito especificada no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no texto Expiações Coletivas. Porque muitas pessoas perguntam assim: nossa, mas como é que pode entrar todo mundo dentro de um avião explodir, pessoas totalmente diferentes morrer de uma forma semelhante? Meus irmãos, não existe nenhuma morte igual a outra. Ainda que seja semelhante, cada espírito vai colher segundo a sua semeadura. Por isso Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. E Kardec entendendo que nós teríamos dificuldades em entender sobre a nossa missão na Terra, porque todos nós estamos em missão. Aí a pessoa pergunta: mas qual é a minha missão? Por que eu fiz tanto tempo vestibular para ser médico, nunca consegui passar e acabei sendo um contador, sei lá? Por que eu fiz tanto tempo um curso de arquitetura e acabei sendo qualquer outra profissão? Por que na nossa caminhada realmente a gente persegue uma coisa e não consegue alcançar? Onde está escrito qual é a nossa missão na Terra? E Kardec, gente, com a sua singeleza, também sou apaixonada por Allan Kardec. Depois que eu estudei Kardec, eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque mexe com o psiquismo da gente, os seus ensinamentos. Ele nos leva até Jesus, né? Eu digo, Kardec segura a nossa mão e carinhosamente nos leva até Jesus. Então, ele diz o seguinte: a nossa missão na Terra, está no livro Obras Póstumas, tem 3 dimensões. A dimensão em si, a dimensão em família e a dimensão social. Nós estamos aqui para evoluirmos individualmente. Ninguém pode escrever a nossa evolução por nós mesmos. Claro que recebemos a influência da educação, do meio em que vivemos, mas tudo isso, meus irmãos, nós planejamos antes de reencarnar. Não tem ninguém aqui que foi reencarnado sem querer e sem merecer a reencarnação, porque estarmos aqui é um grande merecimento para a nossa alma imortal, porque só em contato com os nossos irmãos do mesmo nível evolutivo é que nós teremos chance de evoluir. O nosso irmão é o nosso espelho. Às vezes, quando a gente vê alguém apontando o erro do outro, é porque ele tem em si. Se nós não tivéssemos o erro, a gente nem via.
Porque olha como a natureza é sábia. Nós só conseguimos enxergar aquilo que nós temos. Por isso que a gente se enxerga com tanta crueldade. É porque é isso que nós temos. Olha que coisa. Então, a missão em si é você com você mesmo. A escolha é sua. Você pode ter nascido numa situação péssima, como já atendendo no meu consultório de parapsicologia, já estou aposentada, viu? Quando eu falo isso, as pessoas querem marcar, mas não dá mais jeito. Mas quando eu atendia, eu via a necessidade das pessoas de entenderem o próprio contexto, de entender que a mudança é íntima. Ninguém pode fazer por você. Você pode culpar sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seu jeito de nascimento, as pancadas que você levou, tantas incompreensões, tudo isso pesou no seu crescimento moral e espiritual. Mas você não foi injustiçado. Você está no ambiente que você mereceu. E tem que aprender a sair desse ambiente e se tornar melhor. Porque quando você se torna melhor, você vai criando um círculo virtuoso de amor. As pessoas que convivem com você vão se melhorando. Esse é o trabalho fundamental. E depois, o encontro na família. A família, a sua mãe, o seu pai, ou se você foi dado para os outros, lá em Volta Redonda, certa feita, eu encontrei com um menino que ele dizia que o nome dele era brasileiro, que quando ele nasceu, a mãe dele botou ele no lixo, ele não conhecia a mãe. E um pastor que o recolheu e levou para um abrigo. E ele, então, aprendeu com o pastor que Jesus era a pessoa, o médico que ele deveria recorrer para curar suas feridas. Então, não importa a situação que você nasceu, o que você teve que passar, o importante é o que você vai fazer com tudo isso. É um instrumento para o seu erguimento moral e espiritual. É se voltar para a família e tentar perdoar a sua mãe, que não foi boa para você, porque não sabia. Porque os espíritos dizem que nós não erramos porque nós somos maus. Nós erramos porque nós somos ignorantes, no sentido de ignorar. Por que nós estamos ainda assim? Porque ninguém ainda é. Hermínio Miranda, ele é lindo quando ele fala, eu não sou Hermínio Miranda, eu estou Hermínio Miranda. É diferente, porque o que a gente é uma alma imortal em evolução, em processo evolutivo. Então, você tem um compromisso com seus familiares, mesmo que se separaram. Eu separei com meu marido, separei da minha mulher, que não dava certo, tudo bem. A gente reencarna com as pessoas que nós precisamos aprender a amar. Isso é o caminho do aprendizado. Mas não quer dizer, pelo fato de vocês se separarem, que o compromisso acabou. O compromisso pode ter sido adiado. E, às vezes, vem novamente numa outra encarnação como filho, como irmão, como tio. Então, toda essa cobrança familiar, que, como eu gosto de música, deixa eu ver se eu tenho tempo, falar do Gonzaguinha, que ele fala, primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel, depois vem chorando desculpas, meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vês que então eu me engasgo, engulo, reflito e estendo as mãos. Assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, comendo, roendo, arrasando aos poucos os nossos ideais. Palavras perdidas num mundo de gestos de grito, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero ter a razão, pois sei que estou errada. O quanto já fiz destruir
só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei da palavra mais certa, vê se entende meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Então, a família é esse jogo de culpa, de empurra, de cobrança. É isso mesmo que nós merecemos. Nós precisamos aprender a amar, a perdoar, a nos dar bem com aqueles mesmo que nós prejudicamos no passado. Não tem ninguém injustiçado, meus irmãos, isso eu quero deixar claro, como o rei Salomão falou. E socialmente, a nossa missão é fazer alguma coisa por esse planeta sofrido. De que maneira nós vamos fazer? É mudando a nossa alma, nos tornando bons. Como diz Emmanuel, a gente habitua a fazer o bem. Quando você escolhe a caridade como é a bandeira do Espiritismo e você começa a fazer o bem, vai chegar um tempo que vai dizer assim, meu Deus, eu não consigo fazer o mal, não consigo pensar mal de ninguém. Eu compreendi a grandeza humana. Aquele irmão que quer me prejudicar, aquele irmão que quer me magoar, ele está magoando ele mesmo e não a mim. Olha como é linda a doutrina dos Espíritos e como é linda Jesus, como é lindo Jesus. Então, para finalizar, que falta só 4 minutos, né? Eu vou lembrar uma música também linda, que é do Luiz Vieira. Só que eu ponho Jesus no nome, que ele fala assim, Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no ser de minha alma, é ternura, enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina o mundo encantador. Jesus é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que a gente possa, através da doutrina dos Espíritos, encontrar Jesus, como encontrou Eurípides Barçanufo, e que ele possa saber que nós estamos muito felizes de um dia ter tido a honra de falar dele para um público tão lindo como esse. Muita paz para todos.